Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco. Dá uma parada aí, Camila. Quem foi que mandou Filipe? Um anjo do Senhor. Eu te pergunto, tu tá lendo que livro, Camila? Atos 8. Se Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu com poder, por que é que o anjo está falando com Filipe e não o Espírito Santo? Me explica! Se em Atos, capítulo 2, houve um derramamento do Espírito Santo, por que é que o Espírito Santo não está falando com eles, mas sim o anjo? Oi. Pastor Ed, só que aqui na Bíblia fala assim, um anjo do Senhor. Entendeu? Aí nós vamos entender que quando os anjos estão operando, não significa que o Espírito Santo está parado. Não significa que o Espírito Santo não está agindo. Nós vamos entender nesse estudo que tanto o Espírito Santo como os anjos operam com um propósito. Vamos lá, continua. Continua em qual? Onde tu parou? Tu esqueceu? Cadê o teu miolo? Levantou-se e foi, e eis que o homem etíope eunuco. Aí. Mordomo. Vai, continua. Mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Olha aí, olha aí. Filipe estava em Gaza, pregando a palavra. O eunuco estava em Jerusalém. Entenda aí, pessoal. Filipe estava em Gaza, pregando o evangelho. O eunuco estava em Jerusalém. Como é que Filipe aparece assim, do nada, de Gaza a Jerusalém? Continua. Então o Espírito disse a Filipe. Olha aí, você viu? O anjo fala com Filipe. Sim ou não? Sim. E depois o Espírito Santo também está falando com Filipe. Os dois operando ao mesmo tempo, gente. O Espírito Santo e o anjo estão operando ao mesmo tempo, porque os anjos têm uma missão. O Espírito Santo tem uma missão. Então os dois têm que cumprir a missão em nossas vidas. Continua. Continua. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Olha aí, vamos raciocinar aí o texto, pessoal. Vocês lêem a Bíblia, mas tem que raciocinar o texto e tudo que está acontecendo. Felipe está em Gaza, o anjo vem e diz: olha, tem um homem, olha aí, o anjo, esse anjo é o anjo que queria
que o eunuco fosse salvo. Como o anjo não pode pregar, o anjo do eunuco veio a Filipe. O anjo do eunuco veio a Filipe e disse: vai a Jerusalém, porque tem um eunuco lá, em uma carroça, lendo o evangelho, o livro de Isaías, e ele não está entendendo. Alguém tem que pregar para ele ser salvo. O anjo do eunuco vem a Filipe e faz o que com Filipe? Manda Filipe ir a Jerusalém. De Gaza para Jerusalém é 80 quilômetros. É 80 quilômetros. A pé, escuta, a pé era um dia e meio ou até 2 dias a pé. Para Filipe chegar ao eunuco, ele tinha que gastar 2 dias a pé. Tu acha que ele ia chegar a tempo para pegar o eunuco? Me responda. Não. Não, pastor. Então, se não tinha carro, se não tinha moto, como foi que o Filipe chegou até o eunuco? O anjo levou ele. Hã? O anjo levou ele. Então vamos lá. Levou ele, pastor. A Camille está perdendo aí a benção porque ela está conversando com o Tião. Não tô conversando não, é as crianças, eu tô prestando atenção, eu tô crendo aqui, tô me lembrando aqui de umas coisas. Escuta para não perder o fio da meada. Cala a boca vocês, menino. O anjo arrebatou Filipe de Gaza até Jerusalém. Arrebatou, tirou de Gaza e transportou para Jerusalém. O anjo transportou, tirou de um lugar que se fosse viajar a pé era 2 dias. Em segundos, o anjo arrebatou, transfigurou ele de um canto para outro. Quem está entendendo? Amém. Amém. Tô crendo. Agora, agora, quando Filipe chega em Jerusalém, o que é que Filipe vê? Ó, o anjo, aí ele aparece em pé. Quando ele aparece em pé, ele vê a carruagem indo lá na frente. A carruagem está indo lá na frente. Aí o que é que ele vai pensar? E agora? Como é que eu paro esse homem? Ele foi correndo. Aí o que foi que o Espírito Santo falou para ele? Lê aí. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá. Olha aí. Olha aí. Aproxima. Então, raciocina. Quantos metros Filipe apareceu distante da carroça? A carroça está correndo. E como ele, correndo, vai alcançar a carroça? A Bíblia diz que o anjo também capacitou na velocidade. Porque a palavra no grego, a palavra Filipe no grego é amigo de cavalo. Significa que Filipe correu como um cavalo. E ele correu numa velocidade de cavalo e acompanhou a carroça. Olha, tu já teve a sensação de estar correndo sem fôlego e tentar conversar com alguém? Hã? Fica falta de ar, né? A Bíblia diz que ele corre
como o cavalo, ele corre como um cavalo, porque o nome dele, lembra que quando você aprender o seu nome na eternidade, o significado do seu nome no hebraico vai mudar a sua vida. Agora, o nome de Filipe no grego é amigo de cavalo, ou seja, uma potência que ele recebeu para correr como cavalo. E aí ele consegue acompanhar a carroça e ele não tem nenhum esforço físico, porque a Bíblia diz que ele está conversando com o eunuco, correndo. Olha aí, ó. Correndo e pergunta, o que tu tá lendo? Ó. O que é que tu tá lendo? Sem nenhum esforço para respirar. O que é que tu tá lendo? Tô lendo o livro de Isaías. Tu tá entendendo alguma coisa? Não. Aí o eunuco diz assim, ó. Pula pra cá. Ou seja, a carroça não parou. A carroça estava andando, o cavalo estava andando, e o eunuco diz, pula para cá. E aí o anjo, ó, coloca ele dentro da carroça do lado do eunuco. E aí o que acontece? Lê, continua aí para você ver o final aí, como é que vai acontecer aí, vai. Lê tudo? Lê tudo. E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca, nem na sua humilhação. Lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito... Peraí, não sei mais nem... Peraí. É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse... Para aí, Camille. Para aí, Camille. Olha aí, Felipe discerniu o significado da palavra que ele estava lendo. Ou seja, pessoal, quando tu tá lendo uma Bíblia, quando tu tá lendo a Bíblia, que tu não tá compreendendo, tem um anjo observando a tua leitura. Se tu não entender, o espírito, o anjo vai até uma pessoa para mandar te ensinar. O que é que eu tô fazendo aqui? Ensinando. Porque atrás de mim tem um anjo me capacitando para te ensinar como mandou Filipe ensinar a palavra ao eunuco. O eunuco creu, o eunuco creu e disse assim, Filipe, o que me impede agora de ser batizado agora? De ser batizada agora. Ei, se fosse em algumas doutrinas, o Filipe ia dizer, não é assim não, eunuco. Primeiro, você tem que estar nas escolas de domingo, passar 3 meses sendo acompanhado. Depois que passar 3 meses na escola de domingo pela manhã, é que nós vamos preparar um batismo para tu. Não é assim não. Olha aí, como muitos coloca dificuldade das pessoas viver o sobrenatural. Na Bíblia, se a pessoa cresce, ela vivia na hora o sobrenatural pela fé dela. O que foi que Filipe respondeu ao eunuco? É lícito se você crê de todo o coração. Se você tem uma fé de todo o coração, o seu nascimento vai acontecer hoje, meu amigo.
A glória de Deus vai se manifestar hoje. A sua cura vai acontecer agora, hoje. A libertação da tua família vai acontecer hoje, agora. Se tu crê de todo o coração. Quando ele fala de todo, o que é isso? É não ter uma sombra de dúvida de nada. O problema é que começa as dúvidas, como a Nazinha. A Nazinha, ela teve essa experiência hoje, a Nazinha. Aquela gigante lá, que vocês conhecem da Miage Norte, ela estava estudando, ela disse, é hoje que o pó vai aparecer na minha mão. É hoje. Quando ela olha na mão dela, aconteceu o que ela determinou na hora. Quando apareceu, ela filmou, aí mandou para mim. Pastor, será que é pó? Será que é pó, pastor? Porque eu disse para ela que ela só ia ser adicionada quando aparecesse. Estava com mais de mês ela esperando. Aí ela gera fé dentro dela e ela determina. É hoje que vai aparecer. Sabe por que os milagres não acontecem? É porque dentro de você não acontece essa revolta de gritar e dizer, é hoje que a minha vida destrava. É hoje que essa doença sai do meu corpo. É hoje que eu sou curado. É hoje que a minha vida muda. Se você usasse essa revolta e declarasse, acontecia do jeito que tu tá falando. Do jeito que o eunuco falou, a Nazinha falou hoje. E aconteceu. Então, pessoal, não depende de Deus, depende de você crer. Não depende de você pagar um alto preço. Não é o que adianta tu subir tanto monte, o que adianta tu subir, fazer tanta vigília, o que adianta tu fazer tanto jejum, se tu fica duvidando que as coisas não vão acontecer. Então não adianta subir monte, fazer vigília, pagar preço, se dentro do seu coração não tem fé o suficiente para as coisas acontecerem. O eunuco não jejuou, o eunuco não subiu monte, o eunuco não fez vigília, o eunuco só desejou crer. Eu quero nascer hoje. Eu quero ser salvo hoje. Eu quero ser liberto hoje. Agora, o que me impede? Aí Filipe disse, se tu crer de todo o coração, será lícito tu ser batizado hoje. Então, o que foi que aconteceu? Lê aí, Camilo. A Camille pegou a chinela para bater nos meninos. Tempo do anjo dos meninos bater nela. Alguém lê aí o resto. Pronto, eu tava lendo, pensei que o microfone estava ligado. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram na água. Percebeu aí que ele só mandou parar a carruagem depois que ele disse que queria ser batizado, que na hora que Filipe estava correndo, ele não parou a carruagem. Só parou agora porque queria descer para ser batizado. Continua. Quando saíram da água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha aí. Hã? O anjo naquela hora transportou até Jerusalém. Agora o Espírito, olha aí, os dois trabalhando, pessoal. O ministério dos anjos e a operação do Espírito Santo trabalhando junto, em equilíbrio. O que foi que o Espírito Santo fez? O que foi que o Espírito Santo fez?
Arrebatou. Para onde? Para onde ele estava, lá para Gaza. E o que foi que aconteceu aí? O eunuco estava procurando quem? Lê o texto. E o eunuco não viu mais. Hã? Ei, não se surpreenda quando você vê um homem dentro da sua casa. Pode ser o anjo. Quando você olhar, ó, some na hora. O anjo vai se materializar para tu ver, ó, com os teus olhos. Eles vão aparecer, ó, de forma natural, no físico. Ele vai aparecer de forma humana. No espiritual, tu vai ver o anjo mais lindo. Com asa, tem anjo com asa, tem anjo sem asa. Se eu contar para vocês a visão que o pastor Bruno teve, tu vai querer internar o pastor Bruno. É forte, pai. O pastor Bruno teve uma experiência de entrar em um portal que ele viu anjos robô. Anjo robô. Aí quando pastor, apareceu uma pena peluda. Apareceu uma pena. E se apareceu uma pena de ferro? Ou você decide crer de todo o coração, ou você não vai viver as experiências do que existe no sobrenatural. Pessoal, se existe tecnologia aqui na Terra, é porque o livro de Hebreus diz assim, ó: tudo que é feito na Terra foi feito da imagem do que existe no céu. Se existe carro aqui, lá no céu existe. Se existe padaria aqui, lá no céu existe anjo padeiro. Se existe tecnologia aqui na Terra, como é que um ser humano nascido do pó vai ter sabedoria humana de criar tecnologias se não vier do céu? Como é que um ser humano coloca não sei quantas toneladas no ar, faz um avião de não sei quantas toneladas para voar no ar sem cair? É sabedoria humana ou tá vindo do que tem no céu para o ser humano? Tem algum incrédulo aqui na sala para me retirar? Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meu pastor. Não duvide das manifestações da glória de Deus. Ei, pastor. Diz. Anjo robô, como seria? Seria que nem os robôs assim da Terra também? Pastor Bruno, fala aí a visão aí para esse cara aí que já começou a duvidar, ó. Daniel, a visão que eu tive foi que eu era levado ao terceiro céu. E lá, chegando lá, eu via vários anjos com as armaduras de ferro e umas asas de trás deles.
Mais alguma pergunta, Daniel? Rapaz, é bom sempre, né, tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas. Pode me dizer qualquer loucura que eu não tenho o que perguntar, não. Eu só digo assim, ó. Tu quer ver mais? Deixa eu mandar ampliar a tua visão, porque eu não tenho dúvida de nada, não. Ó, se crer, verá a glória de Deus ampliada. Deixa eu contar aqui a minha experiência. Eu estava em um propósito de jejum de 3 dias só na água. 3 dias só na água. Essa experiência que Filipe viveu, eu vivi. A experiência que o apóstolo Paulo viveu, dizendo: conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Por quê? Porque olha aí quando o apóstolo Paulo diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Porque é uma experiência tão real que ele ficou em dúvida. Será que foi no corpo ou será que foi no espírito? Eu não sei. É sorte. Eu não sei. Mas eu conheço esse homem. Ele não queria dizer que era ele. Mas aí você lendo Filipe, você vai ver que Filipe foi arrebatado em corpo para outro lugar. Não no espírito. Foi no corpo. E tudo para pregar, para salvar um homem. Quando eu estava em jejum, de madrugada, eu fui arrebatado. Olha aí, eu fui arrebatado. Tem um céu da nuvem, tem um céu cósmico, onde tem as estrelas e os planetas. Aí eu fui arrebatado. Quando eu vou arrebatado, escuta aí. Eu vejo esse lugar do cósmico com várias cores, como se fosse de arco-íris. Do lado, uma escuridão, só que havia vários redemoinhos, assim, ó. Tá aqui um copo, vários redemoinhos nesse lugar, nesse segundo céu, vários redemoinhos. Pretos, coloridos. Aí eu flutuando. Aí eu olhava e eu via esses redemoinhos como uma espiral. Sugava tudo para dentro. Aí eu dizia assim, ó, quando a gente sai do corpo, a gente não fala com a boca, a gente fala na mente. Eu falando na mente: Senhor, eu vou morrer. Aí quando eu digo eu vou morrer, ó, havia vários redemoinhos de cabeça para baixo, preto, negro, ou seja, portal, né, da dimensão ali do inferno, etc. Aí um desses redemoinhos me suga para dentro. Aí eu entro, ó. Quando eu entro, eu vejo o redemoinho em forma de espiral me sugando para dentro. Aí eu entro. Aí eu vou subindo dentro desse túnel em forma de um redemoinho de cabeça para baixo, me sugando. Quando eu apareço no terceiro céu, deparado com um serafim. Eu fico de frente com o serafim. Esse serafim, as asas pegavam fogo. Ele pegava fogo. Aí ele estava com a cara feia. Eu vou me aproximando dele, olha aí. E ele levanta a espada e coloca na frente do meu peito. Ele coloca a espada na frente do meu peito. E olha aí, os anjos não falam com a boca. Os anjos se comunicam com a mente.
Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós falamos a língua dos anjos. Porque quando nós estamos falando em línguas, o Espírito Santo libera uma língua angelical que eu posso me comunicar com o anjo, falar com o anjo, e o anjo entender o meu comando por línguas. E aí o anjo, o serafim, fala comigo na mente. Ele pensa e eu entendo o que ele está falando. Ele diz assim, ó: não passe daqui. Se ele não autorizar, falou só isso. Se ele não autorizar. Aí eu fiquei parado. Pessoal, o serafim com a espada de fogo no meu peito, eu parado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E ele diz: você não passa daqui enquanto ele não vier. Ele quem? Aí, pessoal, eu esperando. Diz aí, lá vem um anjo pequeno, ó. Um anjo pequeno. Ele tinha um tamanho ali de um bebê ali de 7 meses. Um anjo pequeno. Vinha flutuando na minha direção. Quando eu olho para baixo, quem era que estava vindo debaixo desse anjo? Um leão. Um leão todo colorido com as cores do arco-íris. Um leão todo colorido. Eu nunca tinha visto. No dia que eu tive essa experiência, eu nunca tinha visto um leão colorido daquele jeito. Aí lá vem ele, o leão todo colorido, com as 7 cores do arco-íris. A coisa mais perfeita. Cores mais perfeitas que não existem na terra. Lá vem ele. Esse leão para do lado do serafim e olha para mim. O leão olha para mim. E o serafim, na hora, baixa a espada e sorri para mim. Quando ele sorri para mim, eu sou arrebatado. Pá! Sabe para onde? Para os Estados Unidos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos sem um passaporte. Na hora, eu fui arrebatado para os Estados Unidos. Eu cheguei dentro de um quarto e eu me deparei sentado. Tem um quarto como de hóspede, como se fosse um hotel. E tinha 2 camas de solteiro. E eu estava sentado em uma das camas de solteiro e tinha um homem deitado em uma das camas de solteiro. E eu na frente, olhando assim, ó, para ele. Aí ele acorda. Quando ele acorda, ele toma um susto e se senta. Quem é você? Aí eu digo assim, ó: eu vim aqui para te entregar um recado. Aí eu digo assim, ó: nesse exato momento vai vir um carteiro aqui na tua casa, neste lugar que tu tá. Vai vir um carteiro te entregar uma carta. Porque essa carta é uma porta de emprego que tá te chamando para trabalhar. Esse homem era uma alcoólatra que estava desempregado e estava no alcoolismo, porque estava dando tudo errado na vida dele. E Deus me levou lá para libertar ele do alcoolismo e para ele abrir uma porta para ele começar a trabalhar. Aí quando eu disse: vai vir um carteiro entregar uma carta para te chamar para trabalhar. Quando eu falei isso, eu olho aqui para o lado, a parede do hotel, do quarto que ele estava, a parede desaparece e eu vejo o carteiro arrodeando.
Assim que eu falei, pessoal, toma cuidado na palavra profética. Quando eu libero uma palavra profética, tá acontecendo, pessoal. Quando eu falei, o muro some e o carteiro vai arrodeando, ó. Aí o carteiro vai arrodeando e eu olhando pro homem. Aí o carteiro bate na porta. Ele se levanta, surpreendido, e eu me levanto e vou à porta com ele. Ele abre a porta e o carteiro estende a carta. E diz assim, ó, uma carta para fulano de tal. Aí ele pega a carta. O carteiro olha para mim e diz assim, ó, você não é cidadão dos Estados Unidos. O que é que você está fazendo aqui? Eu vou chamar as autoridades, porque você não é dos Estados Unidos. Aí o carteiro vai me segurar. Quando o carteiro vai me segurar, a polícia já estava vindo. Olha aí! Quando o carteiro vai me segurar, ó, eu sou arrebatado de novo e eu me deparo, sabe aonde? Eu me deparo aqui em cima do Alto da Paz, esses apartamentos, em cima do Alto da Paz. E havia uma escuridão no Alto da Paz, uma escuridão, não havia ninguém na rua, tudo escuro, e uma voz dizia, o arrebatamento está próximo. E aí, ó, pum! Eu abro os olhos na minha rede. Na hora, eu abro e começo a glorificar o Senhor e perguntar, Pai, eu fui no corpo ou eu fui fora do corpo? Porque é tão real, que você não dá para distinguir se foi no espírito ou se foi no corpo. Tem algum incrédulo aqui na sala? Ei, pastor. Glória, glória. Quando o senhor fala que, tipo assim, ó, apóstolo Paulo também teve essa experiência. Quando o senhor fala que parece que foi no corpo ou fora do corpo, é como se fosse tipo um sonho também que o senhor fala, é? Tipo, não é um sonho, porque você desperta na hora que volta. Entendi. Porque quando é um sonho, olha aí, quando é um sonho, você acorda no seu horário normal, e quando você acorda, aí vem aquele pensamento, eu tive algum sonho. Aí você vai lembrando. Quando é real, ó, na hora que você volta da experiência, não dá nem vontade de dormir, porque você está chocado com a experiência, você está maravilhado com a experiência que você está querendo entender se é real ou não, se foi espiritual ou não. E aí eu pedindo a Deus para me levar de volta, porque eu queria entrar no céu, porque eu fui até o terceiro céu. O Bruno está falando que foi até o terceiro céu. Ele não foi ao terceiro céu, tá? Ele foi além do terceiro céu, tá? Porque existe vários portais que dá acesso, tá? Em várias dimensões nos céus. Ele entrou dentro de um portal em uma dessas dimensões e ele entrou num portal da tecnologia. Ele entrou no portal da tecnologia. Nesse portal, os anjos têm tecnologia para ver a terra em telão, pessoal. Do jeito que você... É porque aqui, ó, aqui, eu tô vendo aqui, ó, no meu telão, Sebastião, a Nazinha, o Bergold, o Marco, tá aí. Se você tá aí no seu, você vai ver o nome. Ou seja, no telão, esses anjos, eles conseguem ver como se fossem várias câmeras
filmando o mundo todo, aparecendo no telão nessa dimensão da tecnologia. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Por quê? Será que dá tempo de eu falar ainda, hein? Dá, fala, 4 minutos. Não, é um testemunho bem breve, né? Nessas questões de estar olhando no Instagram e tudo mais, sabe que tem muita ministração que não tem nada a ver com nada. E numa das ministrações eu vi, né, falando sobre essa questão de dar glória a anjo, e o pastor ministrava: meu irmão, que negócio de anjo, a gente tem que querer a presença do Espírito Santo. Pode vir qualquer anjo, mas o que eu mais quero é a presença do Espírito Santo. E depois desse dia, que foi antes de ter essa ativação profética com questão de anjos, de vir um entendimento, de eu começar a verdadeiramente crer em anjos, né? Eu não acreditava. Só que depois que eu vi essa ministração, eu disse: é mesmo, é negócio de anjo. E aí, toda vida que a gente vinha orar aqui em casa, que o Sebastião começava a falar, né? Ai, o anjo Miguel, ai, não sei o quê. Aí eu ficava repreendendo, está repreendido no nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus. Aí eu até dava uns cutucanos assim nele: negócio de anjo, menino, é o Senhor, o Espírito Santo, é Deus. Aí ele orando e desfazendo a oração, né? Dos anjos, eu disse: está repreendido. E depois que veio esse entendimento, né? Eu creio verdadeiramente nos anjos, e eu estou falando isso porque eu estou sentindo no meu coração que foi criada os anjos, eles têm se manifestado, só que eu sinto que o Senhor quer me levar para um nível de experiência maior com os anjos. E eu estou ouvindo a voz que me diz: fala, conta o que você fazia, sobre o entendimento que veio, e você começou a não crer e a repreender a questão dos anjos, para que você venha alcançar outro nível de experiência com os anjos. É como se aquilo que eu falava, entre aspas, né, que eu acredito que os anjos não ficam magoados, né? Mas é como se tivesse criado assim, uma barreira de alguns anjos operarem na minha vida, para que eu venha viver outras experiências por conta da palavra. E como não tinha sido liberado, como se não tinha sido confessado, era como se houvesse essa barreira. Então, o que eu estou falando mesmo é só para que haja se liberar sobre a minha vida. E é isso, amém. Aí, ó, pessoal, entenda. O meu relacionamento com Deus é uma coisa. O ministério dos anjos é outra coisa. Entende? Eu tenho que entender que o meu relacionamento é com quem? Deus. É com Deus. Mas eu não vou ignorar o ministério dos anjos, que é o serviço deles para cuidar de mim. Como é que eu vou? Eu tô aqui, ó, pessoal, eu gasto tempo e tempo em oração. Eu gasto tempo e tempo em oração, em consagração. Aí eu não tenho tempo para nada. Aí o anjo vai, traz uma provisão para mim. O anjo traz uma provisão para mim. O anjo traz milagres para mim. Por quê? Porque eu estou gastando tempo me relacionando com o Pai. Estou gastando tempo me relacionando com Deus. Se eu estou me relacionando com Deus, gastando tempo com Ele, namorando Ele, passando tempo com Ele, é óbvio que os anjos vão vir trabalhar na minha vida, vão vir prover na minha vida, vai manifestar a proteção de Deus através do cuidado deles. Então, eu tenho que compreender, eu tenho que entender que foi Deus que escolheu em liberar os anjos para cuidar de mim. Como é que eu vou anular o ministério dos anjos na minha vida? Como é que eu vou impedir a operação angelical na minha vida se Deus autorizou os próprios anjos cuidar de mim? Então, é uma ignorância dos críticos. Agora, quem vive a experiência contra fato, não tem argumento,
Essas pessoas que inventam argumento, que criticam, que julgam, que apontam, elas não têm experiências. Elas não têm. Se elas tiveram experiência e agora ela está falando contra tudo que ela experimentou da parte de Deus, é porque ela decidiu servir o diabo e deixar o diabo usar a boca dela. Porque não tem outra explicação. Mas o próprio Jesus disse, quando os discípulos chegaram e disseram assim, Senhor, tem uns ali que não é da nossa equipe e eles estão fazendo milagres em teu nome. Jesus disse, quem não junta, espalha. Você já viu alguém operar em meu nome e sair falando mal de mim? Então Jesus explicou que se alguém tem a experiência de viver o sobrenatural do poder de Deus, tanto do poder do Espírito Santo como da manifestação dos anjos, quem tem essa experiência não vai falar mal, porque sabe que é real. Agora quem não tem, meu irmão, vai criticar. Se você tem um dom de cura, elas vão criticar que você está sendo usado por demônio. O diabo vai usar sempre os críticos para te criticar sobre aquilo que tu está vivendo. Então, o segredo é, tampa os teus ouvidos para os críticos e viva a tua fé naquilo que tu está vivendo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um like, comenta aí, pessoal. Comenta, dando um glória aí. Coloque qualquer comentário aí, me ajude. E compartilha aí para que alguém também aprenda aí, em nome de Jesus. Shalom, graças a Deus.